Olá, bem-vindos ao Betim Pod com Zé Luiz Professor. Eu sou Melissa Fonseca, jornalista. Vou estar batendo um papo com o nosso candidato a vereador, Zé Luiz Professor, número 13013. Hoje nós vamos apresentar o Zé para vocês conhecerem melhor e saber um pouquinho mais da sua trajetória. Tudo bem, Zé? Bem-vindo. Tudo bem, Melissa. Bom estar com você aqui nessa experiência. O episódio de hoje é Quem é Zé Luiz Professor? Zé, se apresente, conte um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória. Eu sou Zé Luiz Professor, mas antes de ser o Zé Luiz Professor, sou o José Luiz. Criado no bairro Marimbá, na região de Vianópolis, morador daquela região. Tenho 7 irmãos e vivi a minha vida toda ali naquela região com meus pais. Durante o período da minha vida, sempre trabalhei ali, estudei naquela região, fui aluno da escola municipal Barão do Rio Branco, trabalhei naquela região numa fábrica de macarrão, trabalhei como metalúrgico também, um certo tempo, e também comecei a minha vida profissional na Escola Estadual Nascimento Nunes Leal, também no bairro Marimbá. A minha vida sempre foi ligada à educação e à militância e à busca por justiça e bem comum nos lugares onde eu passei. E você sempre quis ser professor? Na verdade, ser professor nasce a partir do momento que eu fui trabalhar na metalúrgica, era técnico em metalurgia, e trabalhei um certo período ali, e depois, como eu já disse anteriormente, fui trabalhar numa fábrica de macarrão. Nesse interstício de tempo, eu fui convidado para trabalhar como secretário na Escola Estadual Nascimento Nunes Leal, que fica no bairro Marimbá. E quando eu entrei dentro da escola, eu me encontrei como aqui naquele ambiente de educação. E ali, em seguida, teve oportunidade para ser professor regente auxiliar, que à época não tinham professores que tinham licenciatura, era muito difícil. Então, eu fui professor regente auxiliar, e quando eu entrei como professor R, eu fui para a faculdade para poder fazer o curso de Estudos Sociais com licenciatura em História. Então, antes de ser professor, eu fui para a escola e a escola me ganhou, e ali eu me encontrei no espaço da escola e descobri que esse é o meu lugar. Descobriu que era a sua vocação. Sim. Sala de aula. A sala de aula. E como que foi que você entrou no sindicato? Assim que eu entrei na educação como professor, diante das difíceis condições que a gente tinha, tanto do ponto de vista financeiro quanto pedagógico, até porque eu entrei uma época para trabalhar no Estado que a gente ficava 6 meses sem receber salário. A gente começava a trabalhar em fevereiro e recebia em julho. Quando o pagamento atrasava, você costumava chegar em agosto e você não recebeu nenhum salário. Em que ano que foi isso, mais ou menos? Foi na década de 80, quando eu comecei a trabalhar como professor, e na rede estadual. Então, a partir dessas condições de trabalho, eu comecei a ir nas reuniões. E pouco a pouco eu fui engajando na luta sindical, e um tempo depois, a sequência, me convidaram. Aí eu já trabalhava, já era professor, já tinha terminado o meu curso, aí vim trabalhar como professor contratado na Rede Municipal de Educação de Betim, e acabei, a convite da professora Beatriz Cerqueira, que hoje é deputada estadual, para vir para a militância do sindicato, para vir para as fileiras do sindicato, no nosso caso, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. E assim que começou a minha caminhada no Sindiúte. Zé, e como que você concilia essa vida de educador, de sindicalista com a família? Você é casado, tem um filho? Sou casado com a Janaína, nós temos um filho que é o Luiz Otávio. Olha, eu falo que a gente tem que dosar com muito equilíbrio a vida da gente. A gente pode ser um bom profissional, você pode ser um militante sindical, pode participar da sua comunidade de fé, você pode ir ao clube, pode fazer qualquer coisa, mas você precisa de dedicar um tempo de qualidade com a sua família. Então, a gente sempre, ao longo da minha vida, junto com a minha família, eu tenho esse cuidado de separar um tempo para cuidar da minha família, para estar com o Luiz Otávio, para estar com a Janaína. O tempo pode ser curto, mas ele tem que ser de qualidade, onde você faz a escuta, onde você senta, almoça, conversa, resolve as questões domésticas que toda a família tem que resolver. Então,
é conciliar, nem tanto o mar, nem tanto a terra. A gente tem que equilibrar para que as coisas possam caminhar e a gente conciliar e fazer as coisas tudo bem feito, mas sempre sabedor que o nosso porto seguro é a nossa casa, é a nossa família. Não tem lugar melhor que a nossa casa. Eu costumo falar que o nosso bem mais precioso é a família, né? Com certeza. E você é do Marimbá. Sim. E atualmente você mora em qual região de Betim? Atualmente eu moro no bairro Espírito Santo. Morei durante 8 anos na região do São Caetano, onde eu também trabalhei em várias escolas. Trabalhei na Escola Estadual do Bairro São Caetano, trabalhei na Escola Valdemar da Luz, trabalhei na Escola Municipal Osório Aleixo. Então, trabalhei na escola lá no Caique um certo tempo. Então, várias escolas eu trabalhei e morava naquela região. E trabalhei também em Contagem, no período que eu fui contratado na cidade de Contagem como professor. Mas atualmente eu moro no bairro Espírito Santo e essa transição entre Marimbá, São Caetano e Espírito Santo, e além da minha vivência profissional, me fez assim conhecer Betim de ponta a ponta. Porque são regionais totalmente diferentes, tanto E em estrutura quanto em comunidade. E a atividade sindical e a militância também nos movimentos sociais me permitiram conhecer a cidade. Então, eu costumo dizer que de uma maneira muito tranquila, eu costumo aqui fechar os meus olhos e saber onde que está o Petrovale, o Alto Cruzeiro em Marimbá, quanto Citrolândia, quanto chegar lá no Bom Retiro ou qualquer outro lugar em Betim. Porque eu costumo dizer, quando a gente pisa no chão da cidade e vivencia a nossa cidade, a gente é capaz de conhecê-la e ter percepção dos problemas e desafios que a nossa cidade tem. Eu conheço bastante aquela região de São Caetano, minha família do bairro Amazonas, aquela região ali do Imbiruçu, e é uma região onde as pessoas têm muita atuação política mesmo, né? Forte, as pessoas vão atrás, tem associação de moradores, as pessoas são muito engajadas ali naquela região. Vamos falar um pouquinho sobre a sua candidatura, né? É a segunda vez que você se candidata a vereador por Betim. O que você sente que mudou nesses 4 anos? A diferença, porque na época a gente pegou uma pandemia, né? Sim, a campanha passada. Então, o que você sente que mudou? Primeiro, o seguinte, eu tenho assim, gratidão por todas as pessoas que confiaram em nós, nos dando 1.726 votos na eleição passada. E, como você já disse, foi um processo eleitoral que foi dentro da pandemia, as pessoas estavam isoladas, muita dificuldade. Hoje, a diferença é que nós compreendemos e aprendemos muito com o que aconteceu. Aproveitamos as coisas de bom que aconteceu, mas também compreendemos que a gente tinha que avançar em outras. Mudou muito porque a partir desse momento, nos últimos 4 anos, as pessoas começaram a perceber o quão era importante ter um vereador na Câmara Municipal que fosse comprometido com as causas da educação, da saúde, conjunto do funcionalismo, com as causas sociais e que conhecesse a cidade de Betim. Com um vácuo, a nossa não presença na Câmara Municipal trouxe essa necessidade coletiva. E hoje eu posso afirmar que a nossa candidatura, neste ano, ela traz essa presença forte da mobilização das trabalhadoras, dos trabalhadores, dos movimentos sociais, de pessoas ligadas a diversas matrizes religiosas, de pessoas do centro e da periferia, que compreendem a necessidade de ter um vereador que conheça a realidade da cidade e que seja comprometido a fazer na Câmara Municipal um trabalho de escuta, de resolução dos desafios, dos problemas que existem em nossa cidade. E não somente fazer daquilo ali um cabide de emprego para parente, acordos políticos, até porque, enquanto professor, que tem 2 cargos efetivos, não é esse o caminho que a gente está querendo fazer naquela Câmara Municipal, é do ponto de vista financeiro. Nós nos comprometemos aí para a Câmara Municipal de Betim para que a gente possa, de fato, prestar um serviço à nossa cidade e mudar a chave da Câmara Municipal. O vereador, ele tem uma outra conotação e as pessoas precisam compreender isso. É fiscalizar, é legislar, é ouvir a comunidade, é ter representatividade, de fato, com
uma representatividade que ela seja com qualidade, mas também que seja consciente do seu papel ali na Câmara Municipal de Betim e da sua responsabilidade de estar a serviço do nosso povo e da nossa gente. Sim, e para assumir a responsabilidade de fato, ter um mandato participativo, é muito importante também parcerias, saber com quem se caminha, né? Tanto na esfera estadual quanto federal. Você tem apoios? Olha, eu acredito e sempre a gente fala que a gente não anda só. Ninguém anda só e nenhuma liderança, ela nasce por si mesmo, chega a qualquer lugar por você. A minha construção de vida, a minha construção em torno da nossa candidatura, que é coletiva, ela nasce a partir da nossa atuação ligada diretamente ao Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, subsede Betim, a nossa direção estadual, que eu também sou diretor estadual e também do Sindiúte, licenciado nesse momento por causa das eleições, da minha militância nos movimentos sociais e religiosos, que me dá musculatura, mas, para além das fronteiras da cidade de Betim, nós temos assim, uma aproximação forte do ponto de vista de aliança e de afeto, de compromisso com uma data deputada Beatriz Cerqueira, que hoje preside a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e em Brasília com o deputado federal Padre João. São 2 mandatos que nós temos essa proximidade pelo compromisso que eles têm em defesa da vida, da justiça, da busca do bem comum. São parlamentares que são ilibados naquilo que eles fazem, tanto em Brasília quanto em Belo Horizonte. E a gente, particularmente, nós nos sentimos assim, muito honrados de tê-los ao nosso lado e de caminhar com eles e saber que eles estão conosco nessa caminhada também rumo à Câmara Municipal de Betim, como candidatos e, querendo Deus e com voto das pessoas, chegaremos lá e faremos a diferença como eles fazem em Brasília e aqui em Minas Gerais. Muito bem. Então, Zé, você quer mandar uma mensagem para os eleitores? Olha, eu diria e falo com as pessoas que você é professor, todo professor, a gente sempre está agarrado num livro, né? E tem um livro que diz que um livro que eu li recentemente que fala: sem ética não há desenvolvimento possível. O que eu diria para as pessoas nesse momento que é preciso uma reflexão profunda dos rumos que está a nossa cidade. E esse é um momento de mudança fundamental para que haja uma renovação na Câmara Municipal de Betim, com a eleição de um vereador comprometido com a cidade, com o povo, com as causas do nosso povo e que esteja a serviço na Casa Legislativa. Por isso, eu quero pedir às pessoas para que, se ainda não definiram, se tem dúvida em relação ao seu voto, ao seu apoio, que possa se engajar conosco nessa luta para que a gente chegue coletivamente à Câmara Municipal de Betim. Porque o momento é agora. Quem faz a hora são as pessoas. E o grande momento é 6 de outubro, quando as pessoas irão votar para mudar os rumos da Câmara Municipal com a eleição de novos vereadores. Então, a renovação precisa acontecer e nós nos colocamos esse momento como nome, como representação da cidade para fazer diferença e que as pessoas possam confiar na gente e votar em Zé Luiz Professor 13013, porque terão voz na Câmara, terão compromisso, terão responsabilidade e terão alguém que estará a serviço da busca do bem comum do povo da nossa cidade. Obrigada, Zé. Termina aqui o nosso primeiro episódio do podcast Betim Pod com Zé Luiz Professor. Nos acompanhe nas redes sociais. Nos próximos episódios, vamos falar sobre IPREMB, IDDS, juventude, saúde e muito mais. Até a próxima. Zé Luiz é representatividade, resistência e luta. 13013, Zé Luiz é nossa voz, é nossa vez. 13013, Zé Luiz é nossa voz, é nossa vez. 13013, Zé Luiz é nossa voz, é nossa vez. 13013, com Zé Luiz agora é pra valer.